Bem-vindos a mais uma videoaula no Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como fazer o cálculo da sua poligonal fechada em dois pontos, utilizando o sistema de cálculo UTM. Então, aqui no Métrica Topo, se vocês vierem à esquerda, no Métrica Topo Plan, vocês conseguem calcular a poligonal fechada em um ponto, fechada em dois pontos e também fechada em 4 pontos. O que vocês vão utilizar como referência para configurar no Métrica Topo a opção fechada em um ponto, 2 pontos ou 4 pontos, será a quantidade de coordenadas conhecidas. Então, aqui no nosso cálculo, nós vamos trabalhar com duas coordenadas conhecidas. Então, nossa poligonal vai ser uma poligonal fechada e eu tenho duas coordenadas conhecidas, que tem que ser a minha primeira estação e a minha primeira ré. Então, obrigatoriamente, para o cálculo de uma poligonal fechada em dois pontos, a minha base tem que ser a primeira estação e a minha primeira ré. No Métrica Topo, nós também temos o cálculo de uma poligonal enquadrada, que seria dois pontos de partida, que é a primeira estação e a primeira ré, e os dois pontos de chegada, que é a última estação e a última vante. Então, como a gente estava falando, pessoal, o cálculo da nossa poligonal vai ser fechada em dois pontos, trabalhando com o sistema de cálculo em UTM. Então, aqui, para fazer esse cálculo, é necessário que você tenha a informação da primeira estação, que no nosso caso vai ser a E1, e da primeira ré, que no nosso caso vai ser a E0. Fiz o levantamento da minha poligonal fechada. Depois, fui no campo e peguei esses dois pontos com o meu GNSS. E agora, nós vamos fazer o cálculo híbrido, trabalhando com estação e GNSS, com GPS. Então, aqui no Métrica Topo, do lado esquerdo, você vai configurar o tipo de poligonal e cálculo que você vai trabalhar no Métrica Topo Plan. Então, aqui em tipo, ele está aberto em um ponto. Então, nós vamos configurar para fechada em dois pontos, porque eu tenho a coordenada conhecida da minha E1 e da minha E0. O sistema de cálculo, nesse caso, vai ser o TM. Habilitando o TM, ele vai pedir para você configurar as georreferências, que são as informações conforme o seu levantamento. Então, aqui no nosso caso, as nossas coordenadas, elas estão em Sirgas, no hemisfério sul-oeste, e a propriedade ela está no meridiano 45. Todas essas informações você vai determinar conforme o seu levantamento e a região que você está trabalhando. Então, no nosso caso, já está aqui configurado Sirgas, sul-oeste e o meridiano 45. Esse ajustamento vai ser convencional, porque nós só temos uma visada no nosso levantamento. Poderia ser também mínimos quadrados se eu tivesse repetição e também reiteração. Então, no nosso caso, como a gente só tem uma leitura, então a poligonal vai ser convencional. A precisão angular é conforme o equipamento. Nesse caso aqui, eu vou deixar a precisão de 10 segundos, mas isso vai depender do seu equipamento. E aqui nós vamos atribuir as coordenadas. Então, aqui primeiro vai ser a partida UTM estação, que seria a coordenada do nosso E1. E aqui também tem a partida UTM ré, que é a coordenada do nosso E0. Então, aqui eu vou atribuir as duas coordenadas. Então, aqui você só vai configurar o ponto como separador. 36. Então, agora eu vou digitar a coordenada do N. Eu posso pegar conforme meu relatório. Eu posso digitar, ou também no Métrica Topo tem a opção de linkagem, que é quando você tem essas mesmas informações na sua poligonal, você consegue buscar em outras planilhas. Então, aqui, estou digitando a coordenada da minha ré, que é a minha E0. O valor da cota.
Então, ó, terminei de digitar os dados. Verifico sempre as informações, pessoal, para ver se não tem nenhuma divergência na digitação. Por quê? Qualquer número que for digitado de forma equivocada vai dar erro no seu cálculo. Então, aqui digitei a minha E1, a minha E0, que são as minhas coordenadas conhecidas, e aqui abaixo eu vou configurar como vai ser feito o meu cálculo, como vai ser distribuído o erro angular, o erro linear e o erro altimétrico. Então, aqui no erro angular, eu posso distribuir pelo número de vértices, pela distância ou não compensar. Aqui no nosso caso, eu vou distribuir os erros pela distância. A mesma coisa eu posso fazer aqui para o erro linear. Eu posso distribuir, compensar proporcional às coordenadas, proporcional às distâncias e também não compensar. Então, eu vou distribuir também pelas distâncias. O erro altimétrico eu vou compensar e as cotas eu vou calcular. Então, aqui do lado esquerdo é toda a configuração da sua planilha, como vai ser feito o cálculo. Depois de configuradas as informações, clico em calcular ou também posso dar um F5 no teclado. Então, aqui, olha, já estou com as minhas informações, clico em calcular. Cliquei em calcular, ele vai dar o roteiro de caminhamento. Que eu saí, ó, da minha E1, fui para a minha E2, E3, E0. E aqui eu tenho uma sequência da minha poligonal, tá certo? Então, se eu tiver E3, E4, E5, a sequência não precisa ser numérica. É só ter uma sequência no levantamento. Então, aqui, eu vou clicar no OK. Ele já vai fazer o cálculo das minhas informações. Se tiver alguma informação divergente, você pode, olha, ele já vai dar a mensagem. Então, ó, dados e ré insuficientes para o cálculo da distância. Então, se por acaso der alguma mensagem, cancela, verifica o que está acontecendo. Então, ele está falando que na linha 2 aqui está faltando alguma informação. Por quê, pessoal? Aqui, olha, eu tenho que configurar, como eu tenho duas coordenadas conhecidas. Então, vocês estão vendo aqui, ó, estou partindo duas coordenadas conhecidas. A primeira visada aqui e todo o levantamento, ele tem que ser o ângulo horizontal. Eu cliquei aqui, ó, ele selecionou toda a coluna do ângulo horizontal e clico com o botão direito, eu tenho que configurar como horária. Por que horário? Porque eu já tenho o cálculo do norte representado através dessas duas coordenadas. Então, aqui, como ele está azimuth, eu vou alterar para horário. Ele vai ser calculado o norte em relação às coordenadas. E agora eu volto e recalculo. Então, em poligonal fechada em 2 pontos, ou também fechada em 4 pontos, todo o ângulo horizontal tem que ser horário. Então, aqui, ó, novamente, ó, caminhamento, OK. Então, aqui, olha, vocês viram que não deu nenhuma mensagem de erro, porque ele avisou vocês da divergência. Então, por isso que é importante. O métrica topo, o plan, se você tem alguma divergência no seu cálculo, ele já avisa para você organizar o seu cálculo e depois continuar. Então, sempre poligonal fechada em 2 pontos ou poligonal fechada em 4 pontos, eu tenho que verificar também os ângulos, porque a maioria dos equipamentos, ele vem a primeira visada do levantamento, tudo como azimuth. Daí você tem que alterar para horário. Então, vocês viram que é simples, é só selecionar o ângulo, botão direito do mouse, e você consegue configurar todo o ângulo horizontal do seu levantamento. Então, aqui continuando, ele vai dar o cálculo angular, é o nome da nossa planilha, quantidade de vértices, a precisão angular do equipamento. O erro permitido para esse levantamento foi de mais ou menos 20 segundos. O erro obtido foi de menos 3,6 segundos. Então, está excelente o nosso cálculo. Aqui eu consigo procurar erros grosseiros. Então, ele verifica onde tem maior probabilidade de erros grosseiros. No nosso caso, para esse levantamento, ele está dizendo que o E0 é onde possivelmente tem maior quantidade de erro do seu levantamento. Então, eu poderia, se tivesse dado uma divergência no cálculo, eu poderia ir na seção E0 e verificar o que está ocorrendo. Como deu o nosso cálculo
excelente o resultado, nós podemos prosseguir com o cálculo. Então, eu posso clicar no OK, clico em compensar. Então, aqui ele já vai mostrar o cálculo linear e altimétrico. Então, ele já deu o erro, o linear em x e y, e aqui o erro altimétrico. Aqui também eu consigo procurar erros grosseiros em linear. Então, aqui ele está falando que não tem nenhum erro grosseiro, porque está dentro tudo do admissível. Então, aqui é só clicar no OK e finalizar o cálculo. Finalizei o cálculo, ele já vai aparecer a mensagem, os cálculos foram processados, OK. Então, todas as informações que estão à direita da minha tela, as informações em verde, é o que o Métrica Topo calculou. Então, se eu for até o final aqui do meu cálculo, das informações calculadas, eu vou ver as minhas coordenadas já em UTM. Então, eu posso vir aqui também em desenho e visualizar o meu levantamento antes de exportar esses dados para o CAD, para ver se o cálculo está de acordo, o posicionamento das nossas estações estão certas. Em visualizar, você consegue fazer uma verificação de todo o seu levantamento, de todo o cálculo, antes de salvar esses dados no Métrica Topo CAD. Então, aqui você consegue verificar todas as informações, consegue obter distâncias, um azimuth, desnível. Você consegue também obter uma coordenada. Vamos supor que você quer saber a coordenada de algum ponto conhecido, de algum marco conhecido, você consegue vir aqui em obter coordenada. Ele já tem a configuração do OSNAP, nem precisa se preocupar com o OSNAP. Aqui também tem como verificar para obter ângulo, localizar pontos. Então, aqui seria um pré-visualizador de tudo que foi calculado no Métrica Topo Plan. Então, você consegue analisar todas as informações. Se tiver certo, é só fechar e exportar para o Métrica Topo CAD. Então, é isso, pessoal. Estamos encerrando mais uma videoaula. Muito obrigada e até a próxima!